como a escrita pode te auxiliar na sua jornada de autoconhecimento. Esse vídeo é sobre a minha própria jornada pessoal de autoconhecimento e como escrever todos os dias sobre os meus pensamentos, sentimentos e emoções me ajudou a criar uma nova versão de mim todos os dias. Todos os dias eu busco aprimorar e lapidar essa versão. E eu queria trazer para vocês sobre a importância de ter um diário. E esse é um novo projeto. São as raízes da minha verdade, que eu quero compartilhar, e a minha grande intenção é ser contribuição na vida de cada pessoa que se conectar aqui com esse vídeo, para que as minhas próprias reflexões ao longo da minha própria jornada, nesses 2 anos e meio que eu escrevo nos meus diários, boto os pensamentos para fora, escrevo sobre as minhas emoções, conscientizo, que eles possam encontrar endereço certo, essas reflexões possam encontrar endereço certo nas pessoas que estão precisando ouvir. Eu até mudei a decoração aqui da minha estante, coloquei alguns dos meus diários ao longo desses 2 anos e meio. Esse aqui que eu tô segurando foi o primeiro e é sobre ele, um trecho dele que nós vamos falar hoje. O primeiro vídeo desse projeto não poderia ser diferente do que eu incentivá-las a também usar a escrita de forma terapêutica, incentivá-las a também ter um diário. E eu queria ler um trecho do meu diário no dia 8 de julho de 2023, que foi o dia que eu realmente comecei a escrever. 8 de julho de 2023. Como o amadurecimento realmente vem com o tempo. As mudanças ocorrem devagar. Como parece que, enfim, eu estou entendendo tudo. E busco mais disso, fazendo disso uma escolha diária. Nós somos os nossos hábitos. Na verdade, mal sabia eu que eu não estava entendendo nada ainda e que muitas coisas ainda seriam entendidas ao longo desse tempo. Eu estava só começando e ainda estou só pelo caminho ainda nessa jornada. Mas realmente eu queria trazer a importância que tem sido, o grande aliado que tem sido ter um diário para documentar todo esse processo. E essa ideia surgiu inclusive disso, tipo, como colocar a minha voz no mundo, as minhas experiências pessoais e a minha contribuição de uma forma única. E aí me veio à cabeça, como não usar as minhas próprias reflexões, os meus próprios aprendizados com as minhas próprias experiências para contribuir na vida de outras pessoas. E eu queria trazer para vocês um dado muito importante que vai embasar aqui esse entendimento nosso nesse vídeo de hoje. De acordo com o estudo de Pennebaker, escrever sobre eventos pessoais, traumáticos ou desafiadores por apenas 15 a 20 minutos por dia, durante 3 a 4 dias consecutivos, resultou em melhora significativa do bem-estar emocional e físico. Outro estudo também, publicado na revista Psychological Science, mostrou que escrever sobre os objetivos pessoais aumentou os níveis de autoconsciência e motivação para realizá-los. Então, com esses 2 estudos, eu queria trazer as 2 experiências pessoais que eu tive com os meus próprios diários. Eles me ajudaram a sair de eventos pessoais desafiadores e às vezes até traumático, alguns deles. Escrever sobre isso todos os dias me trouxe mais consciência do que estava acontecendo, do porquê estava acontecendo e também as respostas, muitas das vezes, do que eu deveria fazer para sair daquele estado emocional. E, por outro lado, também me ajudou muito ao longo desses anos escrever sobre os meus objetivos pessoais.
Eu fiz dos meus diários, muitas das vezes, o meu mural dos sonhos. Eu escrevi muitas e muitas vezes o meu cenário de vida que eu busco construir todos os dias. E isso, com certeza, também trabalha e trabalhou, porque eu continuo escrevendo todos os dias no meu diário, na minha motivação para realizar meus objetivos. Então, esses dois estudos, eles corroboram com tudo que eu realmente vivi na prática, cultivando esse hábito de escrever meus pensamentos e minhas emoções no diário. E é muito interessante que no início, eu estava relendo esse aqui, primeiro para poder entender o que a gente ia compartilhar a partir de agora aqui, né? E eu estava relendo o primeiro diário e como eu trazia um olhar muito mais engessado, negativo e pessimista das coisas. E ao longo do tempo, como eu fui mudando até a forma da minha escrita, como eu fui percebendo que cada vez que eu ia para o diário, ao longo do tempo, né, bastante tempo depois, alguns meses depois, eu já ia para poder escrever sobre o que aconteceu de um viés de o que eu aprendi ou eu posso aprender e que decisão eu tomo a partir da consciência que eu tomei ao escrever sobre as emoções que eu senti em cada situação, sobre os pensamentos que eu tive em cada situação vivida. Eu tenho algumas ferramentas queridinhas, alguns hábitos na minha vida que foram fundamentais para a construção da versão que eu estou agora e que vou levar, que vão me ajudar a construir cada vez mais uma nova versão de mim. O diário é um deles, a leitura também faz parte da minha vida nessa construção, o exercício da gratidão, a celebração das conquistas, e tudo isso foi um dia também registrado em algum momento nos meus diários e eu vou trazer aqui também no momento oportuno para a gente refletir sobre. Eu posso dizer que a escrita nos meus diários, ela contribuiu em muito para a minha mudança, não só de mentalidade como de resultados, na vida como um todo. Uma prosperidade integral, que é o que eu vivo e ensino para as minhas clientes e mentoradas. Cuidar de todas as áreas da vida, porque o resultado financeiro é consequência. Para quem não sabe, tá caindo de paraquedas aqui, eu sou mentora de outras mulheres, trabalho com finanças do viés da mentalidade financeira e do planejamento. Então a gente integra toda a parte mental, que vai trabalhar a tua perspectiva, os seus objetivos, as tuas crenças, o que você acredita e tuas emoções também aliadas a isso tudo, para que você aprenda a dominar a energia do dinheiro e lá na frente também aprender a investir, a ter um controle muito eficiente das suas finanças e que isso tudo seja prazeroso para você. Mas a minha base sempre vai ser trabalhar uma prosperidade integral, porque eu realmente acredito que o resultado financeiro é uma consequência. Dito isso, essas reflexões ao longo desse tempo todo, elas me ajudaram também a chegar nesse lugar. E se você quiser também começar um diário por aí, como é que você pode fazer? É óbvio que não é uma dica aqui que eu vou te dar que vai ser impossível, não é um bicho de 7 cabeças. Você pega aí, separa um caderninho, eu gostei, eu padronizei, eu comecei nesse aqui pretinho e eu padronizei, então eu tenho sonho de um dia, depois quando eu estiver bem velhinha ou depois que eu me for, deixar esses diários para os meus filhos lerem, para os meus netos lerem
E aí eu padronizei eles todos pretinhos, tem mais alguns por aqui, não estão todos aqui. Porque eles vão ser um registro da minha vida e da minha jornada de autodesenvolvimento, da percepção das coisas que eu vivi, que eu passei, como eu pude aprender com isso. E um dia pode ser contribuição para eles. Mas antes disso, né, por que não ser contribuição hoje? E poder trazer essas reflexões que eu fiz para vocês também, né? E aí, se você quiser começar um diário, você simplesmente pega um caderno, separa algo bem especial, né? Faça desse momento também muito especial. E existe uma técnica que, pra gente implementar um hábito novo, que eu gosto bastante, ensino bastante para os meus clientes, que chama empilhamento de hábitos. Você vai fazer do seu diário, da sua escrita, algo que seja cotidiano, mas para você instalar esse novo hábito, principalmente você que não tem o hábito de escrever, que não gosta muito de escrever, isso nunca foi um problema para mim, que eu sempre gostei, tá? Você vai instalar esse novo hábito no meio de dois outros hábitos que você já tenha durante o dia. Como assim, Natália? Você vai, você vai escrever à noite. Passou o dia, você escreve à noite. Por muito tempo eu escrevi de manhã, quando começou o dia. Hoje em dia eu escrevo no final, tá? E aí, o que eu faço? Quando eu boto as crianças para dormir, ou seja, um hábito, eu já vou para minha mesa e escrevo no meu diário. E depois eu levanto e vou fazer meu skincare, vou fazer minha rotina noturna para dormir. Ou seja, dentro de dois outros hábitos que eu já tenho da minha rotina, que já estão completamente consolidados, eu coloco o hábito de escrever. Então, você não vai pensar num compromisso rígido como se fosse uma hora, você vai pensar numa ordem das coisas. Depois de certa coisa ou antes da outra, eu faço isso. Isso é uma estratégia que, inclusive, está no livro Hábitos Atômicos, que é um livro que foi uma grande contribuição para a minha vida também e para as minhas clientes, que a gente pode também, em algum contexto, trazê-lo aqui mais para frente, que vai te fazer instalar um hábito muito mais rápido. E depois, no início, instalar um hábito pode ser até um pouquinho mais chato, precisa de um pouco de disciplina, mas depois você usando essa estratégia vai facilitar, vai ser mais rápido e eu tenho certeza que vai te agregar muito. Outra dica que eu quero dar para vocês faça isso um hábito diário, não é à toa que o nome se chama diário. Faça isso todos os dias, inclusive sábado e domingo, sem pressão também, no sentido tipo, não deu, viajei, passeei, tudo bem, mas é importante sempre você voltar pro início e começar tudo de novo, até instalar o hábito. E é muito legal você reler ele de tempos em tempos, que aí você vai registrar de fato, você vai presenciar, você vai ler e você vai ver, cara, como eu evoluí, o tanto que eu aprendi aqui dentro desse tempo. No livro Essencialismo, que é um outro livro que eu também quero trazer aqui para vocês, que ele também está registrado, os aprendizados sobre ele no meu diário, ele fala que é pra gente ter esse hábito também e reler o diário de 3 em 3 meses, para você não só ver sua evolução, mas para você captar, ter o olhar e captar o que é essencial de fato na sua vida, o que importa para você levar mais disso para os seus próximos 3 meses e para o resto da vida. Eu espero que você tenha se inspirado e queira também começar a praticar aí essa autoobservação, essa autoconsciência, essa construção e documentação da sua própria jornada e que isso seja de muita contribuição na sua vida, que eu tenho certeza que vai ser. E pra gente finalizar, eu queria deixar uma reflexão, uma pergunta. Reflita, pega o seu novo diário aí e responda. Se você pudesse dar um conselho para você, na sua versão de hoje, que conselho você se daria? Escreva um parágrafo sobre isso e comece. Comece hoje
a construir uma nova versão de si e documentar a sua nova história. Te vejo no próximo vídeo.